estas políticas de reabilitação dos centros históricos promoveram também que a indústria pudesse ter aqui um mercado, um novo mercado, um novo produto e que hoje praticamente é conhecido por todos. E, por isso, e mais hoje, que realmente, como disse, que a reabilitação vai passar a ser, se calhar, aquilo que mais vai fomentar a construção nos próximos anos, não é? E é importante que as pessoas que normalmente estão habituadas a trabalhar ou sem cobertura, não é, na arquitetura contemporânea, ou utilizando algumas técnicas não tão indicadas, como já vimos aqui com alguns exemplos que aconteceram neste desenvolvimento de reestruturar os telhados, que voltem a ter um conhecimento mais prático de como resolver estas coberturas, não é? Porque são fundamentais, e depois os maus exemplos que às vezes podem surgir levam a que as pessoas fiquem com o pé atrás nestes processos de reabilitação, e por isso temos de estar muito seguros nestas intervenções que fazemos. E eu também começaria por chamar a atenção uma questão, e é por aí que eu vou levar a minha apresentação hoje, não será tanto pelas questões das técnicas construtivas, das soluções, até porque há muitas, e vai haver cada vez mais, porque os arquitetos e os engenheiros, e os engenheiros quer civis, quer da térmica, os melhores, claro, vão estar sempre à procura de novas soluções, não vão ficar presos àquilo que é a solução artesanal da cobertura, e por isso a evolução, ela tem que continuar. Ou seja, daqui a 20 ou 30 anos temos que estar a fazer telhados que têm a ver com a história da arquitetura, mas que sejam realmente cada vez mais evoluídos e cada vez capazes de nos dar respostas às exigências que temos nos dias de hoje. E por isso eu não vou perder muito tempo com essa questão das soluções técnicas para os telhados. Ela já foi posta aqui pelo Carlos Santos. Há outras, várias marcas têm isso tipificado. É uma questão de cada um de nós, às vezes, procurar essas soluções e desenvolver e comunicá-las também, se assim entender. Eu vou levar a minha apresentação mais para essa questão da verdade e da coerência estética dos edifícios, quando tem uma reabilitação que corresponde àquilo que é a sua verdade construtiva, a sua técnica tradicional construtiva, e isso é que é, na minha ótica, o mais importante quando nós definimos que vamos utilizar esta telha ou aquela telha, seja o que for, e isso aí é que acho que é importante. Só para fazer um enquadramento do edifício que eu vou falar da cobertura, vou-me tentar cingir só esse aspecto, embora é evidente que há outros aspectos que vou tentar abordar. A localização dele, como podem ver ali na figura do lado direito, é em plena praça de Santiago, não é? É um edifício com bastante dimensão, tem a área total do edifício são cerca de 3 mil metros quadrados. O edifício estava bastante degradado e o logrador praticamente todo ocupado, e por isso a intervenção que se propunha fazer era praticamente total. Eu de resto, sou um apaixonado pelos trabalhos de recuperação, até porque, de alguma maneira, mal acabei a faculdade, integrei a equipa do Gabinete Técnico Local e foi ali, digamos, a minha verdadeira escola nesta área. E por isso a única preocupação e a única possibilidade que tivemos relativamente a muitos aspectos do edifício e em particular da cobertura foi andar no processo de demolição, a apanhar pequenos fragmentos do edifício e a colocá-los para o lado, ir selecionando, e foi a única hipótese que tivemos. Como podem ver aqui do lado direito, o edifício estava completamente em estado de ruína. E depois há mais um aspecto que também nós, quando fazemos estas apresentações ou falamos sobre estes temas, às vezes escapa questões de pormenor e que são muito importantes. Hoje, não só com as questões da certificação, mas com de higiene e segurança, fazem com que a demolição de um edifício destes não possa ser, e eu compreendo isso, não possa ter aquele risco que havia antigamente, das pessoas andarem lá dentro a tirar peças, mas tem que ser quase implodido, não é? Porque as normas de higiene e segurança nas obras fazem com que esse trabalho que temos que ter de muito próximo, que é um trabalho de risco, mas não somos os únicos, também há bombeiros e há essas coisas todas, há polícias, e por isso nós temos que assumir cada um o seu risco e efetivamente fazer a obra com o máximo empenho. Isso obriga às vezes que essas normas de higiene e segurança, se forem levadas a extremo, nós não conseguimos recuperar e ficar a ter conhecimento profundo de alguns aspectos fundamentais dos edifícios. E eu faço aqui uma pequena alusão, só para não fugir totalmente do tema, à questão do telhado e à questão simbólica e prática que ela tem da cobertura, não é? De facto, à partida, isso é o fundamental, não é? Mas nós sabemos hoje, principalmente com a arquitetura contemporânea, que este aspecto da cobertura não tem que ter exatamente aquela forma,
não tem que ser em telhado, não tem que ser telhas, não é? Por isso, mas é importante que esta ideia deste conceito da cobertura, de cobrir qualquer coisa de um edifício, esteja patente hoje em dia, lá está mais do que nunca, quando se vai cada vez mais, de certeza absoluta, abordar trabalhos em arquitetura que visam exatamente a reabilitação. E muitas vezes, esta questão, já vi exemplos desses, e quer dizer, não vou discutir essa questão agora aqui, mas muitos edifícios têm coberturas, deixam de o ter, e eu às vezes não sei se por falta de conhecimento técnico como se faz um telhado. De facto, nas faculdades isso às vezes já não é muito falado, não é? Porque uma cobertura plana acaba por anular todas essas preocupações de fazer uma cobertura. Ainda ao bocado o Carlos Santos falava num aspecto que é fundamental, que é, por exemplo, as coberturas antigas, elas são feitas um bocadinho à medida de como é o edifício, mas o edifício também ele não é direito. Nós sabemos, por exemplo, que a cota, por exemplo, da cornisa, vamos supor que é um edifício que tem uma cornisa à toda a volta, por vezes tem diferenças de 20 centímetros de um lado para o outro, por isso aqui nem aquela geometria rigorosa nos permite fazer um telhado com a totalidade desse rigor, não é? E por isso devemos ser flexíveis, devemos estar atentos a estas questões de detalhe, que são detalhes muito importantes, e não devemos perder esta ideia do conceito da cobertura do edifício. Também não devemos perder a noção da importância que tem uma cobertura num espaço de um centro histórico, no caso concreto o Centro Histórico de Guimarães, mas seja ele qual for, do impacto que têm as outras coberturas que são dissonantes relativamente às coberturas com telha, não é? Mesmo quando alguns edifícios, e eu não vou agora particularizar nem dizer qual, são revestidos, por exemplo, com um pavimento do género deste que está aqui no chão, de tijolo burro ou uma lousa, o efeito, quanto mais seja pela própria sombra provocada nos telhados, é completamente diferente. E as pessoas podem pensar, bem, mas a vista esta vista da cobertura, só se eu passar de avião e tal, é pouco significativa, e eu acho que não é bem assim. Hoje, cada vez mais temos esta imagem foi tirada do Google Earth, visto que cada vez mais temos essa percepção e essa estética da imagem aérea das cidades, e a importância da coerência e da verdade é muito importante, que eu acho que há a ter em conta na reabilitação dos edifícios. O que eu quero dizer na prática é que vamos correr o risco, com certeza, de muitas intervenções contemporâneas que se vão propor nesta nova fase deste processo de reabilitação, e vai haver muita tentativa por tal falta de conhecimento técnico de muitos colegas nossos na execução de coberturas em estruturas de madeira, com telhado, com essas coisas todas. Esta falta de conhecimento da maior parte vai levar a uma procura de evitar a reconstrução de muitos telhados, propondo, se calhar, coberturas planas, eventualmente ajardinadas, procurando uma imagem mais ecológica, mas devemos ter atenção, independentemente da análise crítica relativamente a isso, devemos ter atenção à importância do conjunto, neste caso o conjunto em particular do Centro Histórico de Guimarães, que foi inclusivamente reconhecido pela Unesco pela qualidade do conjunto, e por isso esses aspectos são muito importantes. Passo agora aqui, o texto está quase que não se vê, mas depois não sei se vocês irão enviar para quem quiser. São pequenas partes da memória descritiva do projeto, que foi feito em 2006, 2007, e que já caracterizava e passava para o projeto algumas preocupações evidentes, não é? E que, em particular, que me colocavam, que era o edifício estava bastante degradado e não havia... Estas fotografias, por exemplo, foram tiradas com alto risco. Aliás, quando estávamos a fazer este PowerPoint, estávamos a rir porque estávamos todos contentes a tirar fotografias lá dentro, não é? E com trapos quase a cair em cima de nós. Um bocado esta inconsciência às vezes também é precisa, não é? Mas que senão não tínhamos estas fotografias que estão aqui, e algumas tornaram-se fundamentais para depois concluir o edifício. É curioso que, relativamente a estas fotografias, nós tiramos sempre fotografias a tudo e na hora certa falta sempre alguma, não é? Falta-nos sempre aquele ângulo e andamos inclusivamente à procura, quem tinha tirado, quem tinha ido lá tirar fotografias, porque foi importante perceber algumas questões que às vezes são difíceis de perceber quando já não temos o telhado. Aquela situação dos telhados às vezes engatam nos outros de uma forma meio esquisita, e que é a única solução, tendo em conta a geometria do edifício. Quando são perdidas, nós dificilmente
conseguimos acertar exatamente a mesma solução anterior, embora a tal verdade e a tal coerência construtiva que eu acho, e é aí sobre essa temática que eu hoje vou estar sempre a ter como base a minha apresentação, é muito importante e, curiosamente, quando vamos para esses princípios, nós chegamos lá. E às vezes confrontamos depois a fotografia, incrível como é que acabou por a solução ser exatamente igual à solução que o edifício tinha.